Código de Trânsito Brasileiro vai mudar. A Câmara dos Deputados finalizou a aprovação do projeto de autoria do governo Bolsonaro, que traz mudanças importantes na legislação. Entre essas alterações, alguns destaques: o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação e um novo sistema de pontuação que vincula a suspensão do direito de dirigir à gravidade da infração. Eu sou o Márcio Miranda e nesse episódio aqui do podcast 15 Minutos a gente traz ponto a ponto as principais mudanças para os motoristas quando esse novo Código de Trânsito entrar em vigor. Meu convidado é o Rodolfo Costa, que acompanhou a aprovação do texto direto de Brasília. Entre as principais mudanças, a proposta aumenta a validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos para condutores até 50 anos de idade e vincula a suspensão da CNH não apenas à pontuação alcançada, mas também à gravidade das infrações. Bom, Rodolfo, eu queria começar o seguinte, 2 pontos, que eu penso que são bastante importantes a gente passar para quem está nos ouvindo aqui no 15 Minutos. Primeiro, o que muda no tempo de validade da carteira de motorista com essa aprovação do novo Código de Trânsito Brasileiro, hein, Rodolfo? O que muda o governo, basicamente, ele fez uma proposição e o Congresso ele foi lá e ampliou e fez algumas modificações, né? Hoje, essa nossa carteira, ela tem uma validade aí de 5 anos, né? O que o Congresso, ele possibilita, ele amplia a validade da Carteira Nacional de Habilitação, né? Nossa CNH, para 10 anos, né, para condutores com até 50 anos de idade. Eu acho que essa é o principal diferencial desse modelo proposto pelo Congresso e que ainda precisa da sanção do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas também tem algumas diferenciações. As pessoas com 51 anos até 70 anos, aí o prazo fica sendo de 5 anos. E, acima disso, o Congresso também, a Câmara e o Senado, eles estipularam que acima de 70 anos, então de 71 anos adiante, a validade ela passa a ser de 3 anos. E atualmente esse prazo ele é de 65, né? Então, ou seja, vai passar a ser de 3 anos o período de validade para quem tiver 71 anos ou mais. Com as novas redações que as casas legislativas fizeram ao CTB, nós teremos um código muito justo. O aumento da pontuação de acordo com a natureza da infração, de 20 para 40 pontos, nós teremos o aumento da validade da CNH, para 10 anos, de acordo com a faixa etária. Então, essa é uma mudança bastante significativa mesmo. O motorista que tem entre 18 e 50 anos passa a valer 10 anos a carteira de habilitação. É um pouco mais tranquilo em relação à renovação, né? Bom, Rodolfo, tem uma outra mudança bem importante, que é o sistema de pontos, né? A pontuação pelas infrações. Vamos explicar o que muda aí, Rodolfo? Primeiramente, o governo ele tinha proposto um aumento amplo, né? Dobrar de 20 pontos para 40 pontos. Ele fez assim. Assim propôs quando enviou o projeto de lei no ano passado. O presidente, inclusive, ele saiu do Palácio do Planalto, foi andando até a Câmara dos Deputados e entregou em mãos ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O projeto com as mudanças no Código Brasileiro de Trânsito foi entregue pessoalmente pelo presidente Jair Bolsonaro ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. É um projeto que parece que é simples, mas atinge todos o Brasil. Todo mundo é motorista ou anda de uma forma ou de outra e é um veículo automotor. A gente passa de 5 para 10 anos a validade da carteira de motorista, passa de 20 para 40 o pontos para perder a carteira de motorista. Mas, diferentemente, né, da proposta do governo de ampliar de 20 pontos para 40 pontos, o Congresso ele propôs um modelo diferente, uma graduação de 20, 30 ou 40 pontos em 12 meses, de acordo, né, com as infrações cometidas. Atualmente, né, a nossa suspensão, ela ocorre com 20 pontos, né, independentemente de infração. Uma infração gravíssima, por exemplo, ela vale 7 pontos, e daí vai acumulando, né, até se chegar nesses 20 pontos ou não. O que o Congresso ele propôs, né? O novo sistema ele implica ali que o condutor ele será suspenso com 20 pontos, se cometer 2 ou mais infrações gravíssimas, né? Com 30 pontos, ele tem a CNH suspensa se ele tiver uma infração gravíssima, né? E daí,
com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses anteriores, né? E daí é importante a gente ressaltar, né, o que é uma infração gravíssima, né? Eu mesmo estava com essa dúvida ontem, Márcio, para fazer a cobertura disso. Então, vale a pena explicar brevemente aí ao nosso ouvinte. E daí uma infração gravíssima, ela pode ser, por exemplo, uma ultrapassagem pela contramão em curvas, aclives e declives, né? Uma ultrapassagem ali em faixa de pedestres. A gente vê isso muito acontecendo no Brasil, infelizmente. Então, além de ultrapassagens em sinais luminosos e cruzamentos, né, em locais por onde passa uma faixa contínua, ou ultrapassagem ali pelo acostamento, né? Onde a gente vê isso até em rodovias, né, em viagens. Então, é isso. Esses são alguns tipos aí de multa, de uma penalidade gravíssima, né? Pois é. Vou reforçar aqui isso que é bem importante, né, Rodolfo? Então, o governo, como você disse, queria, no início, né, no envio do projeto, simplesmente aumentar. Para você perder a carteira, tinha que cometer só 40 pontos e não 20, como é hoje, né? Isso. E aí, o texto que o Congresso elaborou tem essas limites de pontuação. Você perde a carteira com 20 pontos se tiver 2 ou mais infrações gravíssimas, como essas que você citou aí. Isso. Aí, perde a carteira com 30 pontos se tiver só uma, né? Apenas uma gravíssima. E os 40 pontos se você não tiver nenhuma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Esses são os limites, então, para a pontuação a partir da mudança do texto, né? Exatamente. Uma forma de escalonamento proposto pelo Congresso, pela Câmara e pelo Senado. O condutor vai ter o direito de ser advertido, coisa que nunca existiu no CTB e dessa vez está previsto. Outro tópico aqui, Rodolfo, sobre um certo relaxamento, vamos dizer assim, né? Como é que é a questão da mudança das infrações leves e médias em relação ao tipo de punição que pode ser aplicado ao motorista, hein? Sim. Isso aí houve também essa mudança, né? Hoje, a conversão de multa em advertência, ela fica a critério da autoridade de trânsito, né, do Detran, mas hoje o que o Congresso ele propôs? Que todas as multas leves e médias, elas passam a ser puníveis apenas com advertência, né, caso o motorista não tenha cometido outra infração nos últimos 12 meses, é importante ressaltar isso. Então, hoje existe a possibilidade, né, da conversão da multa em advertência, e agora todas as multas leves e médias passam a ser puníveis apenas com advertência, mas é importante sempre ressaltar isso, porque às vezes, se eventualmente, quando a lei passar a vigorar, né, é importante para o nosso ouvinte não saber, mas poxa, né, eu cometi uma leve média, não, beleza, mas somente se não tiver cometido nenhuma infração nos últimos 12 meses. Se for assim, uma primeira vez, vamos dizer assim, né, nos últimos 12 meses, daí não vai ter que pagar, vamos dizer assim, uma infração leve e média, vai ser uma advertência. Agora, se vier uma segunda, aí já perde essa questão. Aí já, exatamente. E daí, acho que também é importante a gente poder ressaltar, né, o que pode ser enquadrado como uma infração leve. Também peguei isso aqui para trazer para o nosso ouvinte. Vamos lá. Né, a gente pode ter alguns exemplos, né, uma infração leve, o que seria? Estacionar o veículo no acostamento, parar veículo na faixa de pedestres, usar farol alto, né, em via já com iluminação pública, buzinar em desacordo com algumas normas, e conduzir o veículo sem porte de documentos obrigatórios, né? Isso também é enquadrado como uma infração leve. E a infração média, que também está previsto nessa modificação, a infração média, ela é ali como, a gente pode citar, usar o veículo, o automóvel, para jogar água ou detritos sobre pedestres ou outros automóveis, atirar objetos ou líquidos pela janela, né? Outra infração média, no caso, é não remover o veículo em caso de um acidente sem vítima, né, caso isso seja possível. A gente sabe que em algumas ocasiões não é possível mover o veículo. E outra infração média que essa eu desconhecia, para ser bem sincero, então isso foi interessante a gente se aprofundar, é ficar sem combustível em via pública. Olha só, também é uma infração média. Exatamente. Outras mudanças no Código de Trânsito incluem a proibição de trocar pena privativa de liberdade por penas alternativas no caso de morte ou lesão provocadas por motorista bêbado. Bom, outra questão importante aqui, Rodolfo. Deputados aprovaram a proibição de converter pena de prisão por penas alternativas no caso de morte ou lesão corporal que for provocada por um motorista embriagado, né, ou sob efeito de drogas. Essa foi uma outra questão importante aí desse texto.
Isso, Márcio, isso é verdade. Essa foi uma emenda ao projeto proposta pelos senadores. O projeto havia sido aprovado pela Câmara, foi para o Senado, e o Senado propôs 12 emendas. Né? Dessas 12 emendas, 8 foram acatadas e 4 rejeitadas. Essa foi uma das 8 emendas aprovadas, aceitas pelos deputados, né? Foi até elogiada. Então, é isso mesmo, né? Os deputados, eles vetaram, ou seja, não pode, está proibido de converter a pena de prisão por penas alternativas. Hoje em dia, isso é possível? É possível. Um juiz ele pode, sim, substituir a pena pelo cumprimento de serviços comunitários. Mas se não fosse essa emenda do Senado e aceita pelos deputados, isso meio que seria quase que obrigatório, né? Você teria essa proibição de converter, facilitaria bastante. Então, você afrouxaria, se assim eu posso dizer, e abriria ali para... não sei se uma impunidade, um aumento da impunidade, né? Alguns podem entender que sim. Então, o que acontece? Não pode converter a pena de prisão por penas alternativas, no caso de morte ou por lesão corporal, né? Então, o que vale, o que estabelece o Código Penal, né? Ele impõe ali uma pena de prisão de 5 a 8 anos para esse tipo de homicídio praticado pelo motorista embriagado ou sob efeito de drogas, e uma reclusão de 2 a 5 anos no caso de uma lesão corporal grave ou gravíssima. A proposta original do governo de se acabar com a obrigatoriedade da cadeirinha não foi acolhida pelo relator deputado Juscelino Filho. Já a obrigação de circular com faróis acesos passa a valer apenas para rodovias fora do perímetro urbano. Uso da cadeirinha para crianças, alguma mudança, Rodolfo? Sim, acho que a principal mudança, né, ela passa a ser obrigatória dentro do Código de Trânsito Brasileiro, né? Hoje em dia, a cadeirinha, a previsão da cadeirinha, ela está apenas numa resolução do CONTRAN. Então, certo. O que o texto ele traz de novidade, né, é que passa a ser obrigatório dentro do Código Brasileiro de Trânsito. E, no geral, eles especificaram alguma regulamentação ali. A Câmara já tinha proposto um limite de altura de 1,45 m para uma criança, né, e com idade de 10 anos para o uso da cadeirinha. E o Senado foi lá e chancelou isso, acrescentando que seria um assento de elevação ou uma cadeira especial presa ao assento do banco traseiro. Então, acho que essas são as principais mudanças, né? Porque, na verdade, essa regulamentação ela já existia, né? Só que não tinha essa obrigatoriedade dentro do Código de Trânsito Brasileiro, do CTB. Legal. Porque vale lembrar que no texto original, enviado pelo governo, o presidente Jair Bolsonaro, ele propunha o fim da penalidade de multa em caso de descumprimento da cadeirinha, né? E continua. Com a nova lei, o pai, o responsável que descumprir com a cadeirinha, ele vai ser punido sim com multa gravíssima. Quer dizer, não tem esse relaxamento, né, para o pai que for flagrado sem o transporte com a cadeirinha, né? Bem lembrado. E o cadastro positivo de motoristas, hein, Rodolfo? O que vai ser isso aí? Márcio, esse cadastro positivo de motoristas que o Congresso ele chama aí de Registro Nacional Positivo de Condutores, o RNPC. Ele me lembrou bastante aquele cadastro positivo de crédito, né? Acho que o nosso ouvinte, você deve se lembrar bem, que foi criado recentemente até, né, o cadastro positivo, que o consumidor, o brasileiro, ele pode solicitar a sua inserção num cadastro positivo e ganhar favorecimentos com um crédito mais barato, ganhar algumas especificações, né, que o sistema financeiro possibilita. E o que eles trazem aqui é algo muito semelhante. Não vi muitas diferenças no cerne da questão, que é basicamente o quê? O condutor, o motorista, ele pode pedir a sua inserção nesse cadastro positivo, né? Quando ele estiver criado, já implementado, ele pode entrar ali no sistema, vai ter um sistema, ele vai falar, opa, eu quero entrar aqui. E o que ele acontece? Ele vai privilegiar os condutores que não tenham cometido infrações nos últimos 12 meses, né? Uma vez cadastrados, os condutores eles terão benefícios fiscais ou tarifários na forma de uma legislação específica, né? Essa legislação específica vai ser uma legislação específica para cada estado, Distrito Federal. Isso ainda vai ser debatido, tá? Então ainda tem que ser regulamentado isso no Congresso. E a questão dos corredores de motos, hein, Rodolfo? O que o novo código prevê aí? Sim, o novo código ele prevê que regras específicas, né, dentro do Código de Trânsito, né? Uma delas
é a possibilidade de se admitir o tráfego de veículos quando o fluxo ele estiver lento, parado, muito congestionado, né? Isso a gente é muito comum, né? Principalmente nas grandes cidades, né? Então eles estão colocando essa possibilidade, né? Assim, de poder fazer esse tráfego de veículos quando o trânsito estiver muito, muito congestionado, né? E daí, no caso de duas faixas com fluxo menos pesado, né, a passagem ela pode ser admitida na faixa à esquerda, né? Se forem duas faixas, na faixa mais à esquerda, o condutor vai poder trafegar por ali. Então, acho que essas são as principais mudanças. Legal. Bom, todos os detalhes desse assunto, mais informações, inclusive, sobre mudanças, você pode acompanhar na cobertura da Gazeta do Povo e na matéria que é assinada pelo Rodolfo Costa na Gazeta. Rodolfo, obrigado por participar e explicar esses pontos aqui no podcast 15 Minutos. Até a próxima. Até a próxima, Márcio. Muito obrigado. Um abraço. Terminando aqui mais esse episódio do 15 Minutos, podcast da redação da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Rodolfo Costa, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Câmara e também pela TV Brasil, esses trechos que estão disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Escrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!